Vou dar início aqui, irmãos. Dar início aqui para a gente ganhar tempo, certo? Vou começar orando aqui. Vou orar. Senhor, nosso Pai Celeste, nosso grande Rei, nosso Deus, Tu és santo e misericordioso, Senhor. E demonstra aos Teus filhos, até mesmo aos ímpios, a Tua misericórdia. E mesmo que eles não possam reconhecer isso, nós, como povo do Senhor, podemos ver, podemos reconhecer todo o Teu cuidado, Senhor, com a Tua criação. E o cuidado especial que o Senhor tem para com a Tua igreja, em nos conduzir nos Teus caminhos, em nos dizer sim e nos abençoar graciosamente, e em nos dizer não também pela mesma graça, a fim de nos preservar sempre no Teu caminho. Obrigado, Deus, pela palavra revelada, por nossa vida, por esse dia, por essa semana, Senhor, de trabalho, de luta. Abençoa-nos em mais uma aula, em mais uma catequese, para que venhamos desenvolver cada vez mais no conhecimento da Tua palavra, aprendendo as doutrinas do Santo Evangelho, para assim termos em nosso coração cada vez mais preenchido da Tua palavra, da Tua revelação, e que possamos, diante de todos os desafios, aplicar essas verdades em nossas vidas e dar uma resposta realmente fiel, bíblica, a todos os que nos questionarem sobre a razão de nossa fé. Abençoa a nossa família, abençoa as comunidades, Senhor, cristãs, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ajuda-nos a permanecermos fiéis, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Bem, irmãos, nós vamos para o dia do Senhor 8. Antes eu quero ler um texto, um versículo simples da palavra de Deus, que é o texto, não é, dessa bênção chamada bênção apostólica, que tem nas casas de Paulo, né? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, que eu geralmente uso aqui no domingo de manhã. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E amém. Eu estou nesse texto porque vamos falar um pouquinho sobre a Trindade agora. E, na verdade, nós já conhecemos bastante textos. Tem um monte de textos, né, de versículos de referência às perguntas e respostas. Texto que nós já conhecemos também, não é? Então, eu li esse texto direto, simples, não é? Que é o texto que todo mundo conhece, que são dessas bênçãos apostólicas. Só para percebermos, né, a menção da Trindade na Bíblia. O dia do Senhor 8, pergunta 24, diz bem assim: como se dividem esses artigos? Né? No domingo, na sexta-feira passada, nós estudamos no dia do Senhor 7, o credo apostólico, né? Aprendemos sobre a verdadeira fé, né? O que é a verdadeira fé, e aprendemos justamente sobre o conteúdo dessa verdadeira fé. E o credo apostólico foi compilado justamente para isso, para ser o conteúdo, né? O resumo em artigos simples e diretos dessa verdadeira fé. Então nós vimos o credo apostólico no dia do Senhor 23, na pergunta 23, aliás. Não é? E agora a pergunta é: como se dividem esses artigos, aliás? E a resposta é em três partes. A primeira parte nos ensina sobre Deus, o Pai, e a nossa criação. A segunda parte nos ensina sobre Deus, o Filho, e a nossa redenção. E a terceira parte nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo, e a nossa santificação. Essa estrutura do credo foi justamente para ajudar os cristãos daquele período, né, a defender a fé. Uma vez que, naquele período específico, né, do quarto século, mas chegando no quinto século, esse período aí, a doutrina da Trindade foi muito atacada, né? Principalmente por tentativa de tentar desvirtualizar a doutrina de Cristo. Então, os pais da igreja, os padres da igreja, tiveram que dar uma resposta, justamente porque os fiéis ficariam nas mãos, né, de pessoas perversas, que também eram obreiros oficiais da igreja, e que vieram também, né, alguns deles de fora e alguns de dentro, começaram com alguns ensinos completamente estranhos, não é? Heresias que negavam tanto a divindade de Cristo, como também do próprio Espírito Santo. Então, a doutrina da Trindade foi muito atacada. No caso,
O Deus triuno, como nós conhecemos na Escritura, foi muito atacado, essa verdade, essa doutrina. E isso levou, de fato, os pais da igreja, né, a igreja daquele período, a fazer esses documentos para fortalecer a fé dos cristãos, para que eles tivessem uma base, não é? E pudessem, sim, aprender e guardar no coração deles, entendeu? A verdade do Evangelho, a verdade da revelação. Não é que Deus é um, certo? Mas são três pessoas. É um Deus triuno, ok? Por isso que os credos são divididos assim. Todos eles, né? Os credos ecumênicos, né? O credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. São credos que foram feitos justamente para esse fim. Não é? Para dar artigos de fé para a igreja e ajudar a igreja a ter em seu coração e em sua mente, né? A aprender e decorar também, justamente, não é? Como nós devemos, de fato, observar e confessar a nossa fé. Entendendo que Deus é isso, não é? Deus é um e três ao mesmo tempo, certo? Um Deus todo-poderoso, um único Deus, mas são três pessoas divinas. E é assim que devemos entender Deus, não é? E a pergunta 25, então, diz bem assim: visto que só existe um único Deus, por que é que você fala em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? E a resposta: porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra, que essas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus, não é? Para quem não teve acesso ainda ao. Nós já cantamos o credo, nós cantamos aqui sempre o credo desse ano no culto, né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. É o credo apostólico, mas um pouco mais preenchido, né? É só um avançozinho no sentido de preenchimento. Entendeu? Não é tão básico assim como o credo apostólico. Mas nós temos acesso ao credo atanasiano. Eu vou ler aqui para os irmãos. Só um minutinho. Um minutinho. Credo atanasiano. Tal como o credo niceno e o apostólico, o atanasiano, ele é um pouco maior, né? Na verdade é bem maior, porque ele procura ser bastante lógico nas aplicações e enfático, né? E mostra, não é, de uma maneira um pouco mais ampla, justamente a fé da igreja e o que não deveria ser negado de forma alguma, não é, que é aquilo que o próprio credo apostólico resume muito bem. Estou esperando abrir aqui, viu, o arquivo. Espera aí, deixa eu ver. Credo apostólico. Um pouquinho lento aqui. Internet tá Esses dias a internet tá um pouquinho ruim aqui na cidade. Está lento assim, porque tudo é online que eu uso aqui. Um minutinho. Opa. Hinos. Eu faço questão de ler para vocês verem direitinho, né? Como que é esse credo. Esses são os três credos que nós das igrejas reformadas, né? Eu falo nós aqui porque nós também somos confessionais e adotamos também a sexual unidade e os três credos ecumênicos. Nós temos também como subscrição, né? O que esses credos ensinam é de fato a verdade do Evangelho. Então nós também subscrevemos isso aí. Um minutinho. Opa, agora estamos chegando. Estamos chegando. Que lerdeza. Aí você vê, né? Tendo três credos assim, dá para você ter uma noção da importância da defesa da fé nesse sentido. Porque, basicamente, negar essa doutrina é se declarar não cristão, né? Um apóstata. A apostasia, inclusive isso aí, né? A apostasia de verdade, naquele período, é justamente negar os artigos do credo. Então, quem negasse o artigo do credo é apóstata, entendeu? Completamente desconsiderado como um cristão, não é? Por isso, somente até aqueles que confessavam esses artigos mesmo, que eram reconhecidos como realmente membros da igreja.
entendeu? Vou ler aqui o credo atanasiano, então, né? Credo atanasiano. Atanásio foi um ministro fiel que tomou uma posição firme contra as heresias de Ário, né, o arianismo, que também era um oficial da igreja. Ele defendeu o ensino bíblico sobre a Trindade e sobre a natureza divina de Jesus Cristo, dizendo que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na sua forma atual, o credo atanasiano data do século VI, não é? Então vamos lá. São, deixa eu ver aqui, 42 artigos. O credo apostólico é só 12, né? Vamos lá então, vou fazer a leitura aqui para vocês, viu? Qualquer um, olha como começa o credo. Qualquer um que quer ser salvo, antes de tudo deve seguir a fé universal. Então veja, não é? Você pode perceber. Isso aqui é porque justamente já nesse avanço, né, já do quinto século, do sexto século, já tinham bem compreendido a questão de que negar os artigos do credo era negar a fé cristã, era se declarar não cristão, não é? Não tem cabimento um cristão negar os artigos do credo. Por quê? Porque cada artigo é bíblico, entendeu? É aquilo que a Escritura ensina, não é? Por isso não pode ser negado, e aqueles que negassem os artigos do credo estavam em apostasia, não é? E quem nega o artigo do credo está em condenação, essa é a realidade. Então, artigo 1. Aí o 2. Aquele que não aguardar integral e intacta, sem dúvida perecerá eternamente. Então veja a compreensão que eles tinham lá, né? Naquele período. Quem não guardar essa fé, esse conteúdo da fé, não é? Ou seja, quem não confiar no que Deus revelou em sua palavra, como está resumido nos credos, e negar, entendeu? Inicialmente o ponto básico aqui, a Trindade, entendeu? Sem dúvida, perecerá eternamente. Por quê? Porque se você nega os artigos do credo, você está descrendo do evangelho, negando o evangelho, negando Deus, não é? Aí, artigo 3. A fé universal é esta, que adoremos, olha o que ele define como fé universal no credo. A fé universal é esta, que adoremos, ou a fé católica, não é? É essa, que adoremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem separando o ser. Pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra a do Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem uma só divindade, igual glória e igual majestade eterna. Então veja a compreensão da Trindade aqui. Não está dizendo que, como algumas pessoas acabam tratando, né? Que o Pai ou o Filho separados, né? Eles são Deus. E aqui está dizendo que não, mas o Pai e o Filho, embora sejam, eles são um só Deus. E eles possuem uma só divindade. Embora sejam três pessoas distintas, é uma só divindade. Entendeu? Uma só divindade, um só Deus. Versículo 7, ou artigo 7. Assim como é o Pai, assim é o Filho, assim é também o Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado o Filho, incriado o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso o Filho, imenso o Espírito Santo. Eterno é o Pai, eterno o Filho, eterno o Espírito Santo. Contudo, eles não são três eternos, mas um só eterno. Então é importante prestar atenção nisso aqui, não é? Porque se compreende que há essa separação, não é, dessas pessoas, e que cada um em particular é um eterno em particular, você está quebrando completamente a ideia da Trindade, a ideia bíblica da Trindade. Entendeu? O que nós temos na Escritura é a compreensão de que eles são um. Então há essa unidade perfeita, não é, de uma só divindade. Não pode haver então essa separação. Percebe? É um só Deus. Por isso que Cristo pode dizer que eu e o Pai somos um, por causa disso. Entendeu? Ele está dizendo que eles são a mesma pessoa, mas que eles são exatamente o mesmo Deus. Ok? Essa é a complexidade da Trindade, né? Então vamos lá. Então, contudo, eles não são três eternos, mas um só eterno. Como não são três incriados, nem três imensos, mas um só incriado e um só imenso. Igualmente é o Pai, igualmente o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Contudo, eles não são três
poderosos, mas um só todo-poderoso. Então você percebe, né? Ele está recapitulando a mesma coisa, ou seja, mostrando a mesma coisa, usando o mesmo argumento, não é? Mas pegando exemplos diferentes. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, eles não são três deuses, mas um só Deus. Você percebeu para onde o credo chega? Ele começa a falar sobre essa questão da eternidade, do imenso, do incriado, não é? Que eles não são três incriados, ou três imensos, ou três todo-poderosos, mas eles são um só, no caso, são um só todo-poderoso, um só imenso, só criado para chegar nessa conclusão. Contudo, eles não são três deuses, mas um só Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Contudo, eles não são três senhores, mas um só Senhor. Então, veja como isso é importante. Os erros que cristãos modernos cometem de repetir as velhas heresias é justamente por rejeitarem tais documentos. Não é porque isso aqui está bastante claro, para não fazer confusão. Artigo 19. Pois assim como nós somos compelidos pela verdade cristã a confessar cada pessoa singular como Deus e Senhor, assim nos é proibido, pela fé universal, falar de três deuses ou três senhores. O Pai não foi feito por ninguém. Agora vamos perceber agora, artigo 20 até o artigo 20, a partir do artigo 21, nós vamos perceber agora as distinções, não é, das pessoas. As distinções para que a gente perceba que são pessoas diferentes, né? Então ele deixa a ênfase que é um só Deus, não é? Que as três pessoas são um só Deus. Para agora finalmente chegar, depois que está resolvido, é um só Deus, um só todo-poderoso, um só imenso, um só criado, um só incriado, chegar agora na questão das distinções das pessoas. Artigo 21. O Pai não foi feito por ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho não foi feito, nem criado, mas gerado. Então, vê que tem uma diferença aqui, ó. Vê que tem uma diferença na pessoa. O Pai não foi feito por ninguém, nem criado, nem gerado. Certo? O Filho não foi feito por ninguém, nem criado. Então, estamos falando do mesmo Deus, né? Ele não foi nem feito, nem criado, mas gerado somente pelo Pai. Então, esse nome que ele recebe, que ele se dá como Pai, não é, e Cristo como Filho, é por essa relação eterna. O Pai é Pai porque ele sempre teve um filho. Entendeu a relação? É isso que o cara está querendo dizer. É eterno Pai e eterno Filho. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado pelo Pai e o Filho, mas está procedendo deles, não é? É o Pai e o Filho que enviam o Espírito, não é? No Antigo Testamento você percebe de maneira bastante clara, né? Deus dando o seu Espírito às pessoas, enviando o seu Espírito ao povo do passado, não é? Assim como Cristo enviou o Espírito à igreja. Então, o Espírito procede de ambos, certo? Então, essas declarações do credo atanasiano, que é mais detalhado, não é, em termos de lógica, é justamente para que haja a compreensão, não é, que tem que ficar fixa em nossa cabeça, em nosso coração, de que há um só Deus e acabou. É um Deus só. Nós não podemos separar isso, entendeu? Não existem três superpoderosos. É um só todo-poderoso, não é? E quando você vence isso e percebe e entende isso aí, então você finalmente chega nas distinções para que você perceba que são pessoas diferentes. Por isso essas expressões, não é? Por isso trata dessa forma. O Pai não foi feito por ninguém, nem criado, nem gerado. Para distinguir agora, o Filho não foi feito por ninguém, nem criado, mas gerado somente pelo Pai. E para distinguir mais uma vez, o Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado pelo Pai. E o Filho, mas está procedendo deles. Então essas são as distinções que o credo nos dá para compreendermos que são três pessoas, não é diferentes. Ok? Continuando. Então, um só Pai, não três pais. Um só Filho, não três filhos. Um só Espírito Santo, não três Espíritos Santos. Entendeu? É isso que o credo está dizendo. E artigo 25. E nesta trindade não há nada anterior ou posterior, nem maior ou menor. Mas todas estas três pessoas têm a mesma eternidade e igualdade. Você percebe o teor de apologética, de defesa da fé aqui. Não é? Você percebe que, de fato, é para dar uma resposta contra a heresia isso aqui. Aí, artigo 27. Por isso, como já foi dito, seja venerada em tudo a unidade na trindade, assim como a trindade na unidade. Portanto, 28 agora,
quem quer ser salvo deve reconhecer assim a Trindade. Então veja, isso aqui está demonstrando para a gente que é um ponto assim pétreo, inegociável, não é? E que diz respeito à própria salvação. Negar isso, negar aquilo que a Escritura ensina, aquilo que Deus revelou dele mesmo na Escritura, por mais que seja algo que a nossa mente não alcance, mas Deus nos deu para crermos, não é? Esse é um tipo de assunto que nós procuramos sistematizar apenas para compreender um pouquinho do que significa, mas nós não temos condições de esgotar isso, é impossível e nunca haverá como esgotar isso. Deus, acabou, é eterno, entendeu? Agora, negar isso que é tão básico e simples que Deus nos revela, não é? Para nós entendermos um pouquinho, é negar a fé, entendeu? E se alguém não tem fé verdadeira, ou seja, se alguém nega isso, não tem salvação também. Essa é a realidade. Por isso que ele fala no artigo 28, portanto, quem quer ser salvo deve reconhecer assim a Trindade. Artigo 29. Mas é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, olha aqui, olha outro ponto. Sempre isso é entender que isso aqui é um ponto apologético que está nos credos. Então veja, quando ele trata de salvação é para entender Deus, não é? Eu tenho que crer em Deus, ok? Pegando o texto de João, um texto que eu gosto muito, que eu cito muito, que é o texto de João, né? João 17 e versículo 3, que Jesus Cristo diz bem assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não é? Esse poder para conhecer a Deus assim, confiar em seu Filho, é o poder do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Okay? Só para entender o que está nas entrelinhas. Então veja, a salvação, nesse sentido, né, diretamente falando, consiste em conhecer o Deus verdadeiro, aquele que se revela em sua palavra. E ele se revela assim. Então, negar a Trindade é negar esse Deus. E quem nega esse Deus não tem vida eterna. Por quê? Porque Cristo disse que a vida eterna é essa, que conheçam a ti por um Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Percebem? Então, para ficar bastante claro isso. Certo? Continuando aqui. Deixa eu voltar para o credo. Então, esse é um ponto, certo? Agora, quando nós falamos da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós também falamos, não é, em uma natureza que é complexa, não é? Tal como é complexa a Trindade em si, mas a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo é complexa pra caramba. Porque nós falamos da questão da unidade, da união hipostática de Cristo, da hipostase, né, da vida, da pessoa. E por isso que ele vai falar aqui, ó. Mas é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Apóstolo João combateu o início do gnosticismo justamente porque eles negavam a humanidade de Cristo. Percebe? Eles negavam a humanidade de Cristo. É por isso, porque João combateu, não é, a humanidade de Cristo, é que nós temos isso no credo. Eu vou aqui colocar o texto da primeira carta de João para a gente observar. 1 João 1 mesmo. João começa defendendo, fazendo uma apologética. Vamos lá, vou ler aqui. Peraí. Lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Olha esse versículo aqui, né? O primeiro versículo da primeira carta de João, capítulo 1. Esse versículo, de fato, ele tá iniciando para deixar firmado como um testemunho de Jesus Cristo, como um apóstolo, Cristo não é um mito, entendeu? Não era um tipo de pessoa, de homem, não era uma aparição, uma teofania. Ele era como nós, não é? Ele fala o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Nós vimos o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da verdade, o verbo encarnado, não é? Nós tocamos a palavra. Então, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela
e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Percebe? Então veja, João começa justamente fazendo uma defesa, ele inicia, né? O prefácio dessa carta é o início, a defesa da fé, né? Então, basicamente, negar a humanidade de Cristo é negar Jesus Cristo. Por isso aqui está no credo, né? Mas é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Negar que ele veio como um homem, ele se tornou um homem, ele assumiu a nossa natureza, foi 100% um homem como nós somos, a sua encarnação é negar Jesus Cristo. Então, se o indivíduo não crê que Jesus Cristo é homem, tal como nós somos, né? Exatamente como nós somos, essa pessoa está negando o próprio Cristo. Então, não tem esse negocinho de, tipo, não, é menos ruim se eu negar a sua humanidade. Pior seria se eu negasse a sua divindade. Não, 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 de jeito nenhum. O Cristo é aquele que deve ser crido como Salvador, não é? O Cristo revelado, o que seria enviado pelo Pai, esse rei ungido, é Cristo, não é? E Cristo é Deus, homem. Não tem como, não tem como separar isso aí. Isso é o evangelho, o mistério que foi revelado, que estava oculto, que ninguém sabia como ia se manifestar essa promessa de Deus, mas foi manifesto e João viu, os apóstolos viram, as pessoas tocaram, viram, entendeu? Não tem como negar isso. Uma vez que se nega tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo, não importa. Qualquer negação de qualquer aspecto de sua natureza, divina ou humana, não é perfeita, é uma descrença nele. E se você não crê em Jesus Cristo como ele se revelou, você não crê em Jesus Cristo. Percebe? E é por isso que o credo toca nesse assunto como algo perigoso, né? Muito perigoso. Artigo 30. Então, a verdadeira fé é que cremos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é igualmente Deus e homem. Entendeu o que eu falei aqui? Ó? O neon hipostática está aqui no credo atanasiano. Artigo 31. Ele é Deus da substância do Pai, gerado antes de todos os tempos. E ele é homem da substância da mãe, nascido no tempo. Percebe? Então, veja, o que ele está dizendo aqui. Ó. Ele é Deus, Jesus Cristo é Deus, da substância do Pai, gerado antes de todos os tempos. Ou seja, ele é gerado, não significa que em algum momento ele teve um início. Não, quando fala que ele é gerado antes de todos os tempos, ele está se referindo à eternidade. Então fala que ele é gerado, não é da substância do Pai, gerado antes de todos os tempos, no caso. Ele é da mesma substância do Pai, gerado antes de todos os tempos. Ou seja, ele é gerado na eternidade, não é? E ele é gerado pelo Pai, porque o Pai sempre foi, é o eterno Pai, porque ele tem um eterno Filho. Percebe? Então, a ideia do credo é justamente essa, mostrar isso aí. Não é? Para fazer uma distinção entre ser gerado, não é? Ou seja, o pai sempre teve o filho sempre teve o pai. Não é? Mas, segundo a sua natureza humana, ele é homem da substância da mãe. Entendeu? Então, ele é exatamente da mesma natureza do pai, da substância do pai, da mesma natureza do pai, não é? E como homem, ele é também da substância da mãe, da natureza da mãe. Então, quando o credo fala isso, ele tá falando justamente isso. Cristo ele tem a natureza biológica de Maria, não é? Como é o nascimento comum de uma pessoa. Não é? Você é da substância dos seus pais terrenos, ok? E, portanto, você vai herdar alguma coisa deles, não é? A natureza deles. A diferença deles aí, como o Lucas vai nos ensinar, é porque não tem pecado, né? Gerado pelo Espírito Santo, Maria foi coberta pelo poder do Espírito Santo e tal. Mas veja como isso aqui é sério no credo, entendeu? Então, ele é eterno, mas tem uma natureza humana que foi criada, não é? Essa é a grande realidade. Entende como é complexo as duas naturezas de Cristo? E o credo está ensinando, nos ensinando a raciocinar sobre isso. Então, se o cara não conhece os credos e rejeita os credos, infelizmente vai cometer os mesmos erros dos hereges do passado. Certo? Então, continuando, artigo 32. Perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de alma racional e carne humana. Olha o que está aqui, olha o que está nos credos aqui. Né? Não tem como você falar que Cristo é homem, não é? Se ele não tem uma alma, por exemplo. Porque a natureza humana é justamente isso, não é? É corpo e alma. A natureza humana é isso, é indivisível, ok? Então veja, perfeito Deus, perfeito homem.
É daí que vem isso, né? Subsistindo de alma racional e carne humana, né? Isso é a natureza humana, entendeu? Esse era o reconhecimento da igreja, porque é isso que a Escritura ensina, não é? É o que João está testificando. Ele é um homem como nós vimos, nós tocamos, nós estávamos com ele, não é? Igual ao Pai, visto artigo 33, igual ao Pai, visto a natureza divina, menor que o Pai, visto a natureza humana. Veja onde o crédito está nos ensinando a raciocinar. O que o crédito está querendo dizer com isso? Que o Deus Filho é menor do que o Deus Pai ou o Deus Espírito? Não, não é isso que está falando, entendeu? E eles colocaram justamente assim para combater o pensamento herético da época, que também, não é, uma das correntes de heresias da época, era tentar tratar essa escala na divindade, não é, de superioridade, né? Então, o Pai é o Deus maior. Não é isso que está dizendo. Está dizendo bem assim, olha, igual ao Pai, vista a natureza divina. Então, Cristo não tem duas naturezas? Pois é, a sua natureza divina é a mesma do Pai, é igual. Percebe? Porém, a natureza humana é menor. Por quê? Porque a natureza humana é criada. A natureza humana não é divina. Entendeu? Cristo não tem uma natureza humana divina. Não é isso que está ensinando na Escritura. Mas ele tem uma natureza humana como a nossa. Então, essa natureza humana, ela é criada. Logo, ela é menor. Entendeu? Segundo essa natureza humana. Então, é isso que ele está dizendo. Ah, continuando aqui. Artigo 34. Ele, mesmo sendo Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo. Então, veja, o ponto agora, tratando dessa questão das duas naturezas de Cristo, é mostrar que isso é indivisível, não é? Isso não se separa. Nós não podemos tratar Cristo de maneira dicotômica. A maneira como é tratado aqui é para que nós venhamos entender, certo? Não é? Entender as nuances dessa natureza, ok? Mas quando eu falo da pessoa de Cristo, eu estou falando de alguém que é Deus homem e não tem como separar isso aí. Então ele fala, ele mesmo sendo Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo, não é? Então não tem um Cristo homem e um Cristo Deus. Cristo é Deus homem, não é? É isso que está sendo ensinado aqui. Artigo 35. Ele é um, não por ser convertida a divindade em carne, mas porque Deus assumiu a natureza humana. Então presta atenção nisso aqui, ó. Ele é um, não por ser convertida a divindade em carne. O que o artigo 35 está dizendo, do que ela está dizendo? Que Cristo não é uma teofania. Entendeu? Uma teofania é uma manifestação de Deus, ok? Onde ele não assume a natureza. Ele assume, ele usa a aparência da natureza. Ele não se torna parte da natureza. Ele não se torna a própria natureza. Ele apenas assume a aparência da natureza. Cristo não assumiu uma aparência, ele se tornou. Percebe? Então é o que ele está dizendo aqui. Ó. Ele é um. Não por ser convertida a divindade em carne. Não é? Ou seja, o ponto aqui é que ele não está se transformando, ele não estava se manifestando como carne para mostrar alguma coisa, para ser uma aparência, mas porque Deus assumiu a natureza humana. Não é? Não é uma transformação, é Deus se tornar um homem, assumindo a natureza humana, nascendo como homem, não é sendo fecundado por milagre, entendeu? Desenvolver como um feto, entendeu? Nascer, parto normal, dependência humana da sua mãe, do seu pai terreno, do seu padrasto, dependência durante toda a sua infância, amadurecimento, educação, ele entendeu? Tudo isso aí é para isso, é para testemunhar dessa verdade. Não é? É isso que o credo está dizendo. Não é? Deus assumiu nossa natureza. E eu sei que muitos evangélicos não sabem disso, não pensam sobre isso, porque não conhecem os credos. Não conhecem. Não é? Continuando. 36. Ele é um, não por confusão da substância, mas pela unidade de uma pessoa. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Ele é um, não por confusão da substância. Ele está dizendo que essa substância ela não se mistura e não se confunde para que você não saiba quem ele é. É o que ele está dizendo. Não há confusão nisso. Ele é um, não por confusão de substância, mas pela unidade de pessoa. Entendeu? Ou seja, Cristo, a pessoa, é Deus, homem. Não é?
é Deus homem, o que está explicado lá em cima. Segundo a sua natureza divina, ou seja, Deus, ele é da mesma substância do Pai. Segundo a sua natureza humana, não é? Ou seja, homem, ele é da mesma substância da mãe. Entendeu? Então não há confusão nisso, ok? É o que está dizendo. Ah, mas pela unidade de uma pessoa. Artigo 37. Pois assim como a alma racional e a carne são uma pessoa, olha como isso é importante. Não é? Os nossos credos não são dicotômicos. Não há platonismo aí, não é? Não são dicotômicos. E muitas pessoas hoje são dicotômicos que são. Não é? Pois assim como a alma racional e a carne são uma pessoa, ou seja, não existe eu físico e eu espiritual. Entendeu? Porque por exemplo, as pessoas que confessam a tricotomia pensam assim, né? Um eu físico e um eu espiritual. Isso não existe. Essa figura, essa imagem platônica de você ter uma pessoa, né, e assim, entrelaçadas, né, como se tivesse um físico e um eu físico e um eu espiritual. Isso não existe na escritura. Isso é um perigo muito grande, né? Por isso que a tricotomia é algo tão fraco. Eu não sei como é que pessoas tentam sustentar isso ainda, mas não tem cabimento algum. Isso é dicotomizar as coisas. Então, o Crânio está dizendo bem assim, ó, que ele, assim como a alma racional e a carne são uma pessoa, então a pessoa Ademir, é isso que vocês estão vendo. E até o que vocês não estão vendo. Sou eu, Ademir. Minha alma e meu corpo. É quem eu sou. Entendeu? E não Ademir carnal que você está vendo e um Ademir imaterial, espiritual que vocês não veem. Não existe isso. Entendeu? Eu sou isso, corpo e alma. Simples. Assim. Não é? Então ele fala, mais uma vez, pois assim como a alma racional e a carne são uma pessoa, assim Deus e homem são um só Cristo. Então, entendeu a situação? Do mesmo jeito que é o que ele está dizendo, do mesmo jeito que minha carne e minha alma sou eu, inseparável, não há dicotomia nisso, assim Deus e homem são um só Cristo. Por quê? Porque Deus não se apresentou em uma aparência de humana, ele se tornou humano, ele assumiu a natureza humana, né? Então, o que acontece? Cristo, percebe? É Deus e homem. Assim, Deus e homem é um só Cristo. Não existe então um Cristo físico e um Cristo espiritual. É um só Cristo, não é? Deus e homem. Artigo 38. Ele padeceu por nossa salvação, desceu ao reino dos mortos, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Com a vinda dele, todas as pessoas vão ressurgir. Inclusive vou até explicar isso aqui. Ó. Mas embora eu explique melhor isso no credo apostólico lá, quando estiver fazendo a exposição, né? Para não confundir isso aqui. Ele padeceu por nossa salvação, desceu ao reino dos mortos, ressurgiu dos mortos. Esse negócio de descer ao reino dos mortos aqui no credo, não está se falando de um lugar espiritual, certo? Apenas que ele morreu, né? Ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Com a vinda dele, todas as pessoas vão ressurgir com seus corpos e dar contas de seus próprios atos. Os que tiverem feito bem entrarão na vida eterna, os que tiverem feito mal no fogo eterno. Esta é a fé católica, ou a fé universal. Quem não crer nela fielmente e firmemente não poderá ser salvo. Inclusive, foi justamente esse argumento que eu usei para debater com o católico lá, o católico que é amante da igreja mesmo, né? Porque ele falou para me voltar para a igreja católica e eu disse, eu nunca saí dela, né? Eu sou católico, né? Não, não é católico não, sou e eu provo. Não é? Apostasia é negar os credos. Eu não nego os credos. Não é? Eu subscrevo os credos, eu confesso os credos. Como é que eu posso não ser católico? Prove que eu não sou católico? Né? O próprio credo atanasiano está dizendo aí, foi isso que eu usei como argumento. Não é? O próprio credo atanasiano. Como é que ele começa? O credo atanasiano começa, qualquer um que quer ser salvo, antes de tudo, deve seguir a fé católica. E aí vai descrever a fé católica. Não é? E depois de descrever todinha a fé católica, os seus artigos, ele conclui, essa é a fé católica. Não é? Quem não crê nela fielmente e firmemente não poderá ser salvo. Pois é, eu creio na fé católica, a fé universal, né? O que é resumido nos credos. Se eu creio, eu sou católico.
né? Então não adianta querer ficar brigando. Todo o resto é balela e tentativa de querer puxar a gente para Roma, mas não tem nenhuma base. Por isso que acabou-se por ali, ninguém foi querer argumentar mais, justamente porque teve que admitir, né? Teve que engolir assim, né? Acabando, tá dizendo que é católico, eu não posso provar o contrário. Pois é, né? Sou católico até que provar o contrário. E eu duvido que eu provar. Só não sou romano, né? Aí sim, aí eu não sou não. Não, católico eu sou. Né? Então, deixa eu continuar. Então, eu expliquei tudo isso aí usando o credo justamente pela importância, irmãos, né? Porque de fato é muito importante compreender essas questões aí. Vejam como isso é tão, não é difícil de você entender. O assunto é complexo, né, que admitir, mas pelo menos aquilo que é básico, né, o básico, o que nos é permitido por Deus compreender, dá para compreender, certo? Agora sim, eu vou concluir com o dia do Senhor 9, certo? Deus Pai é a nossa criação. Dia do Senhor 9. Pergunta 26. Diz bem assim: em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? O que estamos dizendo com isso? Não é? Veja que a exigência no nosso catecismo, diferente dos católicos romanos, que àquela altura já tinham abandonado catecismos, não é? E não tem maiores explicações, não tinham maiores explicações, a exigência no meio reformado era justamente que nós deveríamos, ao confessar o credo apostólico, né, ao ser usado no culto, ao mencionarmos essas palavras, né, nós deveríamos entender isso. Não deveria ser uma reza, uma coisa vazia de significado pessoal para a gente. Então, em que você crê? É uma pergunta pessoal. Em que você crê quando diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso? O próprio credo apostólico tem esse teor pessoal. Creio, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Que é o Senhor da terra. Em que você crê quando está falando isso aí? A resposta é, creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há, e também o sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e o meu Pai por causa do seu Filho Jesus Cristo. Então, essa fé pessoal, quando eu digo eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Ela só é caracterizada como fé verdadeira e está em total concordância com o artigo, com a confissão, não é? Quando isso é algo pessoal, quando eu de fato, ao confessar isso, eu confio nisso, não é? Ou seja, a fé que eu tenho ao afirmar isso, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é justamente isso. Não é que eu creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada esse Deus aí, para deixar claro quem é, não é? O céu e a terra e tudo que neles há, e também o sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e o meu Pai, não é? Por minha própria causa? Não, por causa do seu Filho Jesus Cristo. Ele é o meio para isso, não é? Ele é o meio de reconciliação. E continuando, creio nele tão completamente, veja o teor de ênfase pessoal, creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo o que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Ele assim pode fazer porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer porque é Pai fiel. Então veja, creio que ele não creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele suprirá tudo o que é necessário, porque isso está embutido justamente na confissão de que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Ou seja, quando eu falo de Criador, estou falando que ele, como Todo-Poderoso, que deu origem a tudo, que ordenou para que tudo existisse, é o Senhor que sustenta todas as coisas. Não é? Ou seja, eu estou dizendo que eu confio, eu creio, eu confesso que esse Deus, Criador e sustentador do universo, é o meu Deus. Ele sustenta, não é? Sustenta a minha vida também. Então é o meu provedor. E eu creio nisso, não é? É isso que está dizendo aqui. Ó. Essa deve ser a mentalidade da nossa confissão. Não é? Sem essa confiança em Deus de verdade, recitar o credo é apenas, né, recitar e falar ao vento, né? São palavras vazias, entendeu? Então, por isso que há essa exigência de exposição do credo no catecismo, para que nós venhamos confessar com essa consciência, com fé de verdade, né? Para que a fé que nós temos em nosso coração, esse dom de Deus, seja confirmado em nosso próprio coração ao recitarmos o credo. Ou seja, tem que haver uma concordância dessa fé pessoal, interior que Deus me deu
daquilo que eu estou confessando com minha boca. Não pode haver um desligar disso, não é? Uma falta de sincronia disso. Tem que ser uma coisa só. Certo? Então, terminamos por aqui, meus irmãos. Eu vou terminar. Pode falar, meu irmão. Boa noite, né? Boa noite, boa noite. Deixa eu ver, no credo de Atanásio, Isso. no meu aqui, que está diferente da numeração. Só deixa eu explicar só uma coisa aqui, que já ficou bem clara. 21. O filho procede do pai somente. Nem feito, nem criado, mas gerado. Porque está dando uma confusão aqui, queria que você explicasse a diferença entre feito e gerado. Ah, entendi. Porque ele não foi feito, mas foi gerado. Entendi. Vamos lá. O Pai não foi feito por ninguém, nem criado, nem gerado, certo? O Filho não foi feito, nem criado, mas gerado, somente pelo Pai. É aquilo que eu estava explicando no início. Quando Deus revela que Ele é Pai, não é? Inicialmente, sem entender que Ele é Pai de alguém, não é? A ideia é essa. Ele é Pai de quem? Entendeu? Então, esse título eterno de Pai, não é, de um Pai eterno, é porque Ele tem um Filho eterno. Nós somos depois feitos filhos de Deus, entendeu? Mas há um filho que é da sua mesma natureza, entendeu? Que é da sua mesma natureza, que é gerado nele. Entendeu a situação? Essa é a questão aqui do artigo, do credo, entendeu? E foi colocado gerado para que a gente entenda essa ligação substancial em que ele é um só em natureza, não é? E que essa geração dele é no Pai, não é uma geração eterna no Pai, é uma ligação eterna com o Pai, entendeu? Não há um momento que ele passa a existir, ele sempre existiu no Pai, entendeu? Ou seja, ele está no Pai, essa é a grande realidade. Por isso, quando ele vai responder a Filipe, João 14, ele fala: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, porque o Pai somos um. Então, essa é a ligação, não é? Ele é gerado assim, dessa forma. Por isso que ele coloca gerado, mas bota nem criado, não é? Como fala, o filho não foi feito, não é? Estou falando de algo que é feito, não é? Nem criado. Então, ele está sendo desclassificado, não é? Do patamar de criatura. Ele não tem nada a ver com criação, não. Entendeu? A palavra gerada e criada é só para separar e ficar distinta nesse sentido que a criação refere-se à obra de Deus, não é? E a geração do seu filho refere-se, na verdade, à sua própria natureza. Ele é gerado na sua própria natureza. Ele sempre existiu como um filho de Deus. Ele é o eterno filho de Deus, entendeu? A geração é para poder separar isso e não deixar se confundir. Entendeu a situação? Como é que é? Deu para entender isso aí? Aí veja que isso é usado da mesma forma quando se refere ao Espírito Santo. Porque ele fala: o Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado. Então, qual é o objetivo aqui do credo? É mostrar a distinção das três pessoas, não é? É por isso que usa essa linguagem, para poder mostrar a distinção das três pessoas. Então, quando fala do Espírito Santo, vai falar o quê? Que ele não foi feito, não é? Tal como o pai e o filho não foram feitos. Ele não foi criado, tal como o pai e o filho não foram criados, não é? E só que agora, para poder mostrar a distinção do pai e do filho, não é? No caso do filho agora, ele não foi gerado pelo pai, somente o filho foi, para mostrar essa distinção, não é? Entre o Espírito Santo e Cristo, ok? Nem gerado pelo pai e filho, mas está procedendo deles. Entendeu? Então, a linguagem do credo é para mostrar a distinção das três pessoas, não é? Essa distinção das três pessoas, você vai poder perceber melhor, porque essa aqui é a declaração do credo, o artigo. Mas você vai poder perceber melhor o objetivo do credo em distinguir dessa forma, com esse linguajar, lendo a Escritura e percebendo como essas três pessoas são um só Deus, porque é o que a Bíblia apresenta, mas você vai perceber que na maneira de agir, de atuar, são diferentes. Eu vou dar um exemplo para você. Efésios capítulo 1, por exemplo. Você vai ler o texto de Efésios, você vê uma salvação trinitária ali. Não é? Eu vou até botar aqui o texto, para a gente observar. Efésios 1. Você vê Efésios 1 tendo esse objetivo de mostrar a salvação soberana de Deus, demonstrando a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Eu vou começar no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, está iniciando, dando ênfase a Deus o Pai, certo? Está citando Cristo porque ele é Pai de Cristo, veja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, está falando de Pai, é Pai de alguém, de quem?
Entendeu? Bendito Deus e Pai, mas é Pai de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, essa é a ênfase aqui, ó. Deus e Pai, né? Versículo 4. Como também nos elegeu nele quem? Em Cristo, né? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor, e nos predestinou para filhos de adoção. Então nós somos uma segunda classe de filhos, né? Aqui está inicialmente Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o eterno Filho de Deus, né? E nós aqui no versículo 5 entramos como os predestinados para essa adoção em Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Então veja, aqui então, do versículo 3 ao 4, ao 6, está ligando o Filho eterno de Deus a Deus. Então o ponto aqui é o Pai, está se referindo ao Pai, mas sempre fazendo ligação com o Filho, certo? E agora, finalmente, no versículo 7, nós vamos começar a discorrer sobre o Filho. Por quê? Ele fala, ele nos escolheu nele, nos amou nele, nos tornou agradáveis nele, em quem, se referindo ao Filho. Ele é o quem aqui? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, não é? A remissão das ofensas. Então veja, o Deus e o Pai elegeu. Então a gente está vendo aqui a distinção da Trindade. O Deus e o Pai, ele escolheu, ele elegeu em Cristo, pactualmente. Mas quem vai redimir é o Filho, não o Pai. Entendeu? Na economia da Trindade é assim que funciona. Então há uma distinção das pessoas e essa distinção é demonstrada também nas funções, não é? Que elas desempenham que eles desempenham na salvação. Então há a eleição do Pai e agora a obra do Filho. A obra do Pai foi criar e eleger para a eternidade, para a vida eterna. E agora a obra do Filho vai ser justamente a redenção. Então, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Continuando com o Filho, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Versículo 9, continuando no Filho. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo. De tornar, veja, que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Mais uma vez fazendo a distinção da eleição e predestinação do Pai, não é? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, que é aquele que redime. E aí, ele vai concluir aqui com versículo 13 e 14, falando da obra de Cristo, daqueles que confiam nessa obra, não é? E falando finalmente sobre o Espírito Santo, já distinguindo a sua obra. Então veja, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, não é? O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Então veja, você tem, do verso 3 ao 14, não é? Paulo mostrando a salvação eterna na economia da Trindade, onde cada pessoa da Trindade desempenha um papel na salvação. O Pai elege em Cristo, não é? O Pai elege em Cristo, não é? Predestina em Cristo, predestina para ser filho dele por meio de Jesus Cristo. Cristo é o meio para isso, não é? Cristo é aquele que vem para cumprir essa obra, essa missão de redimir com seu sacrifício esses que o Pai elegeu. Então você percebe que há uma distinção nas suas funções. Um elegeu, não é? E elegeu no Filho. E o Filho vem para morrer por aqueles que o Pai elegeu. E o Filho, então, por sua vez, é quem envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo, é a marca, é a garantia. É aquele que vai preencher a vida dos eleitos, vai transformar a vida dos eleitos, entendeu? Para garantir que quando o Cristo voltar, ele vai poder resgatar, não é? Isso que é o penhor, né? Que é a sua possessão adquirida. Aquilo que ele adquiriu com seu sangue, entendeu? Está garantido pelo Espírito Santo. Então você percebe papéis distintos, não é? Propositais de Paulo, justamente para que os leitores possam perceber essa distinção da Trindade. O mesmo objetivo foi feito aqui no Credo, não é? O Credo tem esse mesmo propósito, entendeu? Usar esse tipo de linguajar para ficar bem claro que são três pessoas distintas, não é? Então, primeiro, o Credo fortalece a ideia, usando bastante a lógica de que é um só Deus.
Você está olhando para três pessoas, mas é um só Deus. Não são três todo-poderosos, é um só todo-poderoso. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são um só todo-poderoso. E então, finalmente, depois de deixar isso bem firmado, é que chega no ponto específico de mostrar a distinção deles, usando essas palavras. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Pronto, pronto. Eu vou encerrar então, certo? Já estou um pouco cansadinho aqui, meio baleado. Vou descansar e qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem fazer no grupo, que a gente dá um jeito de responder depois, certo? Eu queria pedir que o irmão pudesse orar. Ora aí, Cláudio. Mas a Deus, queremos te agradecer mais um mês em que estamos reunidos, Senhor, para aprender um pouco sobre a tua palavra. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor envie o teu Espírito, Senhor, que nos faça nascer de novo e que faça-nos entender a tua palavra, compreender, para que possamos ser salvos. Abençoe, Senhor, o pastor Ademir, para que ele possa estar sempre disponível e guie ele, Senhor, para que ele possa nos ensinar corretamente a tua palavra. É isso que pedimos. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém. Meus irmãos, muito obrigado aí pela paciência. Desculpa aí porque eu estou um pouco cansado, mas foi um prazer, como sempre. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Tenham um ótimo final de semana, para quem está longe, né? Que o Senhor possa falar ao nosso coração e nos fortalecer cada vez mais nessa fé, né? Para que possamos defender cada vez mais essa fé em nossas vidas e nossas famílias e, de fato, testemunhar com a nossa própria vida no Evangelho do mundo. Tá bom? Deus abençoe então. Vou encerrar aqui. Abençoe também. Paz. Abençoe. Até mais, pastor. Paz, paz.